Abre, Senhor, os meus lábios, e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lucas 16, 1-8. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de lhe esbanjar os bens. Mandou chamá-lo, ele disse: o que é isso que ouço dizer de você? Preste contas de sua administração, pois você não pode mais ser administrador. Então o administrador pensou: meu senhor vai me tirar a administração. O que vou fazer? Trabalhar na terra? Não tenho força. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para ter quem me receba na própria casa quando eu for afastado da administração. Chamou então um por um os devedores de seu senhor e disse ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? Ele respondeu: 100 barris de óleo. Disse-lhe então: pegue sua conta, sente-se logo e escreva 50. Depois disse ao outro: e você quanto deve? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. Disse-lhe: pegue o recibo e escreva 80. E o senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu com esperteza, pois os filhos deste mundo são mais espertos no trato com sua gente do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Essa parábola que Jesus conta, ela surpreende por vários aspectos. É uma parábola, um texto que está exclusivamente no Evangelho de Lucas, os outros evangelistas não contam, e ela surpreende porque nós vimos ali um exemplo. Jesus está falando de uma forma, de uma conduta de uma pessoa, e é uma conduta desonesta, em vista de resolver uma questão que lhe dizia respeito. O administrador estava sendo acusado diante do dono da propriedade de esbanjar os bens, de agir sem cautela, de agir de maneira imprópria, indigna. E aí o dono então da propriedade o chama e diz: olha, o que eu estou ouvindo falar de você? Presta contas aí, me resolve essa situação, porque estão dizendo que você está esbanjando meus bens. E se você estiver realmente fazendo isso, eu vou te tirar da administração, vou colocar outro. Então ele se encontra nessa situação, é como se fosse um aviso prévio, um alerta. E aí ele começa a refletir sobre a sua situação, e ele se dá em conta que ele não sabe fazer outra coisa a não ser aquilo. Não tem força para trabalhar, não é do trabalho pesado, do trabalho duro, de outras lidas da propriedade, e ele compreende que a única coisa que ele tem é aquilo ali. Se ele ficar sem aquele serviço, ele vai ficar sem o sustento, sem a colheita. Então ele pensa naqueles devedores, naqueles que se relacionam comercialmente com aquela casa, com aquela propriedade, e os chama então para fazer-lhes um favor, para ser beneficiado no futuro por aqueles outros que devem ao seu senhor. Provavelmente são outros proprietários que também poderão ter um lugar para ele administrar. Se a gente analisar hoje, é claro que qualquer pessoa que fosse inteligente, sendo favorecida por ele dessa forma, dificilmente também o contrataria por ver essa sua injustiça, essa desonestidade que ele está agindo. No entanto, Jesus conta essa parábola. O intuito principal, creio eu, é para propor-nos uma reflexão, que diante dos problemas da vida, dos problemas deste mundo, esse administrador, ele logo tomou uma resolução, tomou uma solução, uma decisão na sua cabeça e começou a pô-la em prática para resolver a sua situação, para até de forma, digamos assim, um certo previdente, antecipada, para garantir-lhe um bem futuro. E aí, com certeza, o que Jesus nos proporia de analisar a nossa situação também espiritual, porque nas coisas pequenas, nas coisas desse mundo, a gente corre atrás e dá um jeito de resolver. E nas questões espirituais, nas questões de vida eterna, nas questões que dizem respeito ao reino de Deus, à nossa alma, aquilo que é mais importante, mais valioso que tudo, qual seria a nossa atitude? Por que nós não resolvemos? Por que nós também não agimos com fé diante das circunstâncias que não são só coisas práticas que a gente resolve? Eu creio que essa leitura de hoje pode nos ajudar a fazer esse paralelo
diante das circunstâncias da vida, que não é dinheiro, que não é só trabalho que resolve, mas que é a oração, que é uma visão evangélica, que é uma visão espiritual que precisa resolver, que precisa ser determinada, ser escolhida e ser colocada em prática. Nós temos essa capacidade, essa ousadia, essa determinação, como esse administrador teve. Então, que possamos refletir sobre esse aspecto da nossa vida, sobre essas circunstâncias. Que Deus nos ajude, que Deus nos conduza, nos ilumine e nos abençoe. Um ótimo dia para você.